Estamos em vivo é assim. Estamos trabalhando com intensidade, com um coração agradecido, pero sempre em todas as coisas buscando a excelência para glorificar a Deus. E nesta oportunidade vamos seguir trabalhando a temática de generosidade de Deus. Le invito a abrir sua Bíblia ou prender sua aplicação em la carta de Pablo a los Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, haremos a leitura de los versículos 21 hasta el versículo 33. Uma palavra que hoje dia nos exorta, nos chama a compartilhar de la generosidad de Dios en el rol del hombre, del marido, del esposo. Así nos diz la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, assim como Cristo amou a la iglesia e se entregou a si mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento con agua por la palabra, a fim de apresentarla a si mismo una iglesia gloriosa, que não tuviese mancha, nem arruga, nem coisa semejante, senão que fosse santa e sem mancha. Assim também os maridos devem amar a suas mulheres como a si mesmos, como a sus mismos cuerpos, perdón. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serão una sola carne. Grande é este mistério, mas eu digo isto respeito de Cristo e de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame também a sua mulher como a si mesmo, e la mujer respeite a seu marido. Oremos. Senhor, pedimos tu bendição, pedimos la iluminação de tu Espírito Santo en el tiempo que vamos estudar tu palavra, que vamos mirar as sagradas escrituras. Guia-nos, Senhor, a la verdade. Tu palavra és la verdade. Nós pedimos isso e confiamos em los méritos de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como hemos dicho al início, seguimos esta série trabalhando sobre a temática general, a generosidade de Deus, a generosidade de Deus que se manifiesta de distintas formas, em distintas situações, e estamos trabalhando esta generosidade de Deus muito relacionada ao matrimônio, à casa, à família. E hoje dia nos toca falar justamente sobre a generosidade de Deus en el rol del marido, del esposo, del hombre. Deus criou al hombre e a la mujer, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, distintos, pero complementares, como escuchamos na semana passada. Puso em ambos sua imagem e semelhança, estabeleceu características específicas para exercer roles distintos, pero recordemos complementários, pois tudo o que hizo Deus, lo hizo perfeito. Estudiávamos recém na escola bíblica justamente este detalhe da criação
de nuestro Dios Todopoderoso. El hombre asumió entonces el papel, el rol predominante de gobierno, liderazgo, provisión y protección. Esta función delegada por Dios al hombre es una regla para las relaciones humanas, aunque por motivos que diríamos justificables, puede ser alterada dependendo de las necesidades puntuales que surgem a lo largo de la vida, a lo largo de la jornada. Há, por exemplo, situações que devemos considerar, como no caso do falecimento del marido, divórcio, enfermidades, etc. Situações que demandam cambios urgentes, extremamente necessários. Sin embargo, para nada isso cambia a ordem estabelecida por Deus e entregada por Ele desde o início, como o registro do texto de Gênesis que recém citamos. Esta definição de funções ou responsabilidades masculinas, de nenhuma maneira, queridos, denota discriminação, prejuízo e outros conceitos errôneos que são apresentados por la sociedade, como alguns preferem dizer, por uma sociedade pós-moderna, por uma sociedade líquida. Deus estabeleceu as funções, as responsabilidades em sua sabedoria, soberania, para a buena e correta convivência entre os seres humanos harmoniosamente criados, al exemplo de Adão e Eva, isso antes da caída, Gênesis capítulo 3. A mulher, por sua vez, assumiu outros roles relevantes, importantes, que vamos a ver em la próxima exposição, onde trataremos de la generosidade de Deus en el rol de la mujer. Em la sociedade que vivimos, em Chile em particular, em outros lugares que neste momento seguem conosco conectados, temos muitos desafios referentes a esta configuração familiar, esta configuração matrimonial, esta configuração en el hogar. Particularmente para a família, que é nossa temática hoje dia, sin embargo, para sanar, para solucionar, resolver as dúvidas que surgem sobre que fazer, como proceder, disponemos de um manual, disponemos de la Bíblia, de la palavra de Deus, este manual claro, preciso, que nos instrui na direção correta do plano de Deus para cada indivíduo, para cada matrimônio, para cada família. Neste manual, que é as Sagradas Escrituras, Deus nos entregou sua revelação, seu conselho de forma escrita para orientar-nos em relação a outros temas, pero este tema em particular, e definir muito bem as funções do homem ante Deus, ante a família e a própria sociedade. Quando miramos o texto do apóstolo Pablo, esta carta, a carta a los Efésios, escrito doutrinar, escrito exortativo, pero também vemos uma preocupação, não somente para entregar fundamentos teológicos, pero uma preocupação e compromisso pedagógico de instrução, de enseñança, pero também de cuidado pastoral. A carta pode ser dividida em duas grandes secções. A primeira secção chamamos de uma secção mais teológica, uma secção doutrinal, a obra salvadora, redentora de Cristo, o plano perfeito de Deus que se desenvolve a lo largo da história, que se manifesta e é eficazmente aplicado no coração do homem através da obra do Espírito Santo. Agora hemos recebido a salvação por graça mediante a fé, como diz o capítulo 2, versículo 9. A segunda secção desse texto, desta carta, denominamos de uma secção que é mais prática.
é a vida cristiana. Está uma série de exortações do apóstolo Pablo para que os hermanos del passado, os hermanos de aquela igreja e para nós também, pongamos em prática nossa vocação, nossa fé em Jesucristo. A vocação cristiana ha de manifestar-se em la renovação profunda de la persona, del indivíduo, del hermano, de la hermana, com o abandono de los antigos hábitos perniciosos, pecaminosos e fazendo concordar pensamentos, palavras e atitudes com a realidade de la nova vida em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados, justificados, agora pertenecemos à família de Deus. Os princípios do Espírito Santo, tales como bondade, justiça e verdade, capítulo 5, versículo 9, devem governar agora o coração de los creyentes e presidir as relações, como a relação del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos. O apóstolo Pablo, por exemplo, habla de los amos e também de los esclavos. Particularmente, chegamos ao capítulo 5 e é passagem importante onde Pablo estabelece paralelismo entre a unidade essencial de Cristo com sua igreja e a figura do matrimônio. A secção conclui no capítulo 6, muito conhecido, com uma exortação a lutar contra o mal. Pablo usa a indumentária, usa as armas do soldado romano como exemplo que ajudam a los lectores, a nós, mirando as Escrituras, a entender a dinâmica de nossa vida como cristianos, donde diariamente necessitamos estar muito atentos para atacar e para defender-nos em las batalhas espirituais, de los ataques de nossa própria carne, natureza caída, del mundo e de Satanás. Este capítulo 5 também, queridos, capítulo muito rico. Pablo inicia com uma exortação que direcionará a temática que se dispõe a tratar. Em los versículos 1 e 2, por exemplo, Pablo enfatiza: sed, pois, imitadores de Deus, como hijos amados, e andad em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, ofrenda e sacrifício a Deus en olor fragante. Puesto que ustedes, los hermanos de la iglesia de Éfeso, y nosotros, salvos, regenerados, convertidos ahora, la propuesta de vida que Dios tiene planificada debe ser abrazada como consecuencia de nuestra nueva condición, teniendo un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Queridos, justamente para tratar de la temática del rol del hombre, é imprescindível que tenhamos o entendimento desta realidade, porque só é possível estando uma pessoa, homem ou uma mulher, nesta condição de convertido, de regenerado, para aceitar este padrão, este modelo que Deus nos entrega, está completamente relacionado a esta nova vida em Cristo, porque o exemplo é Cristo e a igreja. O marido tem como referência Jesucristo, e a mulher vai ter como referência a obediência, a entrega, justamente da própria comunidade cristiana, que é o corpo de Cristo. Al homem natural, a la mujer natural, e sei que a ti, a mim, a nós, quando vamos falar do rol do homem, de la mujer, algo passa, porque caídos em nossos delitos e muertos em nossos pecados, como Pablo escreve em la carta a los Romanos, no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 6, por exemplo, o rechazo de estes princípios é lo natural, lo esperado, e nisso não há novidade. Mas para aqueles que conhecem a Deus, agora é chegado o tempo, o momento de viver lo que o Senhor estabeleceu e seguir por el caminho que Ele preparou e também nos ha revelado e nos ha entregado em sua palavra.
En esta oportunidade, então, vamos reflexionar à luz desse texto, destes versículos, sobre o tema da generosidade de Deus no rol do homem. E abordaremos 3 áreas desta generosidade de Deus, que Ele mesmo estabeleceu e entregou ao homem em roles específicos, os quais devem ser desarrollados. Ponga atenção, com amor, temor, sabedoria, bajo a bendição e autoridade divina. Para que o homem ejerza bem su rol, necessita justamente trabalhar em sua alma, em seu coração, em sua vida, estes indicadores: amor, temor, sabedoria, a bendição e a autoridade divina. E isso é imprescindível para mirar, por exemplo, o versículo 21, que diz: someteos unos a outros en el temor de Deus. Aqui está o coração para que esta relação glorifique a Deus, genere edificação em la relação matrimonial, em la relação familiar e, por sua vez, em nossas relações em la igreja e em la sociedade. Pablo nos exorta, chamando nossa atenção justo para a realidade que é fundamental para determinar nossa condição e disposição para receber, aceitar e submeter a las enseñanças que serão agora apresentadas. Todo está condicionado ao conhecimento de Deus, que genera em nosso coração este que chamamos de temor reverente. Lo que vamos compartilhar, lo que estamos estudando, devemos compartilhar, estudar com a disposição para receber, aceitar, submeter, pero sempre com base no temor reverente. Estamos delante da palavra de nosso Deus. E nesse contexto, os homens convertidos, santificados, humildes, amorosos, semelhantes a Cristo, devem então assumir a responsabilidade do liderazgo, da proteção e da provisão no matrimônio, no hogar, na família, e as mulheres também convertidas, santificadas, humildes, amorosas, bajo as alas de nosso Senhor Jesucristo, estão chamadas a acompanhar nesta submissão, como escutamos na semana passada, em la missão complementária, a aportar e apoiar a estes homens, a seus maridos, a los varones, para o exercício correto do liderazgo e assim contribuir e fazer avançar o reino de Cristo com a gama de los dones recebidos de acordo com os meios estabelecidos em las sagradas escrituras. Como que Deus tem a cancha preparada, tem as regras estabelecidas, e agora temos que entrar na cancha e fazer como corresponde. Em primeiro lugar, queridos, então, hablando del rol del homem, vamos mirar os versículos 22, 23 e 24. É o rol de líder. Pablo escreve: las casadas estéis sujeitas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é cabeça de la mujer, assim como Cristo é cabeça de la igreja, la qual é su cuerpo, e Ele é su Salvador. Assim que como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas lo estén a seus maridos em todo. A irmã que está conectada neste momento, mire esse texto e diz: poderia ser o Salmo 23. El Senhor é mi pastor, nada me faltará. Pero não é nossa temática, estamos mirando ao homem. E o argumento que o apóstolo Pablo usa é justamente que o liderazgo do homem está diretamente relacionado com o liderazgo do Senhor. Sujeitar-se ao marido é semelhante a sujeitar-se a Deus. É reconhecer a autoridade que proviene de Deus, pois de Ele nós recebimos a bendição, e de esta maneira o próprio Deus estabeleceu
como princípio y desde el principio. Las expresiones utilizadas por el apóstolo Pablo en ese texto, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, demuestra que Dios designó al hombre como este líder, un conductor espiritual, moral, social, en el matrimonio, en la casa, en la familia. Es una tremenda responsabilidad del hombre establecer metas, cuidar de la reputación, de la formación del carácter, de la integridad de los miembros de la familia. Este hombre, que es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, es el líder que tiene que portarse como un ejemplo, porque su referencia es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El liderazgo del hombre, del marido, está respaldado en Dios, como dice el texto, y se manifiesta como reflejo de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su relación con la iglesia. Al mirar el rol de liderazgo del hombre en esta relación familiar, matrimonial, es necesario considerar lo que Pablo señala en el versículo 32. Lá en el versículo 32 dice que el matrimonio es como una dramatización del misterio de la relación de Cristo con su iglesia. El texto del apóstolo Pablo dice que estoy hablando de la relación de Cristo con su iglesia. Aquí él traza justamente el paralelismo que exalta la relación matrimonial a un patamar de extremo valor e ao mesmo tempo de extrema responsabilidade, pensando justamente en el rol que el hombre debe desarrollar. Está claro que não trata de derechos, de poder, sino de responsabilidade e sacrifício, sem abuso, sem autoritarismo, sem arrogância. Aqui está um homem que su orgulho, que su soberbia han sido quebrantados por sua própria necessidade de um Salvador, necessidade de um Redentor, e está disposto agora a assumir a carga, a responsabilidade de liderazgo que recebeu de su maestro que não solamente habla, pero hace, sem importar quão pesada seja a carga. Como consequência, obviamente que as mulheres piadosas veem isto, não resistem a este liderazgo, recebem com gratidão e são felizes. Ayer uma questão mais personal, permítame, perguntava a minha esposa como he exercido este liderazgo em la casa, porque o desejo de mi coração é de verla grata, contenta, satisfeita e feliz, porque devo ser parecido com Cristo, e é uma tremenda responsabilidade para mim e para você, querido irmão. É bom perguntar a sua esposa para ter de ella a evaluação. E se há que arreglar algo, hagamos, porque Deus é misericordioso, está disposto a bendecir-nos também. Em segundo lugar, Deus estabeleceu o homem em el rol de protector. Versículos 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, assim como Cristo amou a la iglesia e se entregou a si mesmo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fim de apresentársela a si mesmo, uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semejante, senão que fosse santa e sem mancha. Deus também delegou ao homem a responsabilidade de proteção, de proteger, de ser esse protector. O papel principal, o rol principal do esposo é ser um homem de Deus, ser um homem lleno do Espírito Santo para inspirar a sua família a servir e a honrar a Deus.
deve satisfacer espiritualmente as necessidades de los miembros de sua família, de sua esposa, de seus filhos, ser a cabeça espiritual del hogar e assumir a responsabilidade de sacerdote em seu matrimônio, pero também com seus filhos. Em seu hogar ser esta referência. As ações de este protector têm como fundamento o amor. É justamente o que diz o apóstolo Pablo: marido, amad a vuestra mujer, amad a vuestra esposa, como Cristo amou a igreja. Toda ação de proteção do homem em seu matrimônio, com seus filhos, em seu hogar, tem como fundamento o amor. E a definição de amor, capítulo 13 de 1 Coríntios, del versículo 4 ao versículo 7, disse Pablo: el amor é sofrido, benigno. El amor não tem envidia. El amor não é jactancioso, não se envanece, não hace nada indevido, não busca lo suyo, não se irrita, não guarda rencor, não se goza de la injusticia, mas se goza de la verdade. Tudo lo sufre, tudo lo crê, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo é o exemplo em plenitude e perfeição em tema de amar, pois amou a sua igreja. E para santificá-la, purificá-la, apresentá-la gloriosa, sem mancha, sem arruga, sem coisa semejante, diz o apóstolo Pablo escrevendo aos Filipenses: foi obediente hasta la muerte e muerte de cruz. Nesse sentido, o homem deve estar disposto a, semejante a Cristo, ser o sacerdote que ministra delante de Deus, o profeta que habla de parte de Deus, pero também o cordeiro que se entrega, que se sacrifica para apresentar sua esposa, seus filhos, sua casa, a todos e a si mesmo, santificados, consagrados e dedicados, como dito no texto al início, como ofrenda e sacrifício a Deus em olor fragante. É uma tremenda responsabilidade. O homem, mientras desarrolla su rol de protector, está extremamente comprometido, deve estar completamente comprometido e disposto a blindar su matrimônio para permanecer puro, limpio, santo e sem mancha, de criar os hijos en el temor del Senhor e viver, como dijo o apóstolo Pedro, la vida comum del hogar, haciendo que todos vivam bem e gocem de la paz que procede de la presencia gloriosa de Deus en este ambiente que compartem la vida em las distintas áreas como corresponde. Este marido é protector. Pero em terceiro e último lugar, miramos os versículos 28 a 30, que diz: assim também os maridos devem amar a suas mulheres como a seus mesmos corpos. El que ama a sua mulher, a si mesmo se ama, porque nadie aborreceu jamás a sua própria carne, senão que la sustenta e la cuida, como também Cristo a la igreja, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne e de sus huesos. O sea, integralmente somos parte de la iglesia, e quando hablamos del hogar, quando hablamos del matrimônio, como hablamos de la familia, devemos estar 100%. El rol del hombre, desde su criação, inclui a responsabilidade de proveer, de ser el provedor. Não solamente é uma referência em los aspectos econômicos, já hablamos de isso, pero inclui lo emocional, lo espiritual. É a preocupação e o compromisso de proveer uma estabilidade familiar. Em tempos como estamos vivendo de pandemia, homem temente ao Senhor, homem convertido, homem que busca a Deus, está extremamente comprometido em proveer para sua família o alimento espiritual, porque tanto
necessitamos. Versículo 29, dice Pablo: porque nadie aborreceu jamás a su própria carne, sino que la sustenta e la cuida, como também Cristo a la iglesia. Ou seja, Cristo está cercano, Cristo está pendiente de sua igreja. O marido, o exemplo de Cristo, também deve estar cercano e pendiente de sua esposa, de seu matrimônio, de sua casa, de sua família, de seus filhos. E aqui neste passagem, o apóstolo então está comparando esta relação de Cristo com a igreja, com a relação matrimonial, especialmente no passagem mencionado, onde habla del rol de Cristo, que provee de la misma forma que o homem tem como esta responsabilidade em sua relação mais cercana, onde somos quem somos. Em la casa, somos quem somos. Tu esposa sabe quem eres. Minha esposa sabe quem sou. Sus hijos sabem quem eres. E Deus, ao mais, porque conhece em profundidade nosso coração. Diz o apóstolo Pablo: somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus huesos. Ou seja, estamos completamente involucrados nesta realidade de igreja, de família e com a bendição do Senhor. Dado que Deus puso este rol, esta responsabilidade, o homem então encontra muito de seu valor e significado em cumprir com esta tarefa, e não há nada que produza mais satisfação que o homem, por meio de seu trabalho, de seu esforço, de sua entrega, pueda proveer para as necessidades de seu hogar. Pero por outro lado, não há nada que baja a autoestima do homem que não logra ter seu hogar assistido e ver seu hogar em um processo de escassez, seja emocional, seja material, seja espiritual. Quando o homem toma com seriedade seu rol de provedor, seu hogar será grandemente bendecido. O homem é o principal responsável de satisfazer as necessidades básicas da família. Por isso, o esposo necessita ser provedor de sua casa, desarrollar estratégias para suplir as necessidades da esposa, de los hijos. Em la casa, esse homem deve empreender todos os seus esforços para que sua família esteja suplida em todas as áreas e que não tenha falta de nada. Esta provisão, queridos, abarca temas, como decíamos, que está en el campo de las emociones. Necesitamos reservar tempo para escuchar o que a esposa necessita compartilhar. Necesitamos reservar tempo para mirar nossos hijos. Necessitamos dedicar tempo para orar com eles, para orar por eles, pero necessitamos cuidar de nós mesmos, cuidar de nossa prática devocional, porque nós não lograremos proveer e entregar o que não temos. Necessitamos muitíssimo de nosso Deus. E caminho para terminar, queridos, recordando que a meta para cada homem convertido, para mim, para ti, para os homens de Deus, devemos imitar a Cristo. Imitar a Cristo em sua forma de liderar, de proteger e de proveer. Estes três grandes pontos que compartimos, que está diretamente relacionado ao rol que Deus ha confiado em sua generosidade ao homem. Devemos ser parecidos com Cristo, reconhecidos e admirados por la esposa, por nossos hijos, dignos de inspirar a outros a seguir o mesmo caminho, de la mesma direção e o mesmo exemplo. Devemos também ser modelos para nossos hijos. E aqui uma outra responsabilidade para os mais jovens e, em particular, para a família de la fé, porque necessitamos gozar de respeito e bom testemunho de los de afuera também. E por último, devemos exercer o rol
que Deus nos ha dado, nos ha entregado com amor, com temor, sabedoria, bajo a bendição e a autoridade divina. As perguntas básicas, diretas, sem dar vueltas. Como has desarrollado tu rol de líder, protector e provedor em tu matrimônio, em tu casa, em tu família? Se a resposta é positiva, siga adelante. Mantenha-se enfocado neste propósito. Sin embargo, se a resposta é negativa e não logras identificar debilidades, haga-se uma segunda pergunta: como puedo melhorar, ser mais efetivo e mais parecido com Cristo em meu rol de homem, marido, padre, segundo as Sagradas Escrituras? E também aqui um conselho pastoral: reconozca tus errores, sé humilde, busque a Deus, pida perdão, busque apoiar-te com outros irmãos que te puedan ajudar neste processo, que contribuam para que puedas viver a plenitude de lo que Deus ha preparado para que desfrutes e para que compartas. Tengamos um momento de oração. Senhor, delante de estes hermosos princípios que tu palavra nos entrega e o desafio que temos como homens, de imitar a Cristo, de em todas as coisas sermos parecidos com nosso referente, com nosso maestro, com nosso exemplo que é Jesucristo. Pedimos que tenhas misericórdia de nós. Se não hemos exercido nosso liderazgo como corresponde, segundo tu palavra, com amor, temor, sabedoria, dependência tua, perdona-nos, Senhor. Derrama graça sobre nosso coração, para que nossa responsabilidade de proveer para nossa família, de proteger nossa família, como sacerdotes, homens comprometidos com a verdade, comprometidos com tu palavra, que tudo isso seja uma realidade em nossa vida. Por isso, toma-nos, Senhor, das mãos e leva-nos por el caminho correto, porque em todas as coisas queremos glorificar-te a ti. Recibe, Senhor, nossa gratidão, nossa adoração e renueva nossas forças, porque queremos em tudo ser de bendição em tu presença, em nosso matrimônio, em nossa casa com nossos filhos, em la igreja, e ser assim sal de la tierra e luz del mundo, testificando que verdadeiramente hemos conhecido e imitado a nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Reciba esta oração e esta adoração em el nome de Jesus. Amém.